Olá, paz seja convosco. Quem vos fala é o missionário Marco Antônio Ripari. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 5, onde fala sobre o Sermão da Montanha, ou seja, o Sermão do Monte. Se você observar, existe 9 tópicos no Sermão da Montanha. As bem-aventuranças, ensino sobre sal e luz, ensino sobre a lei, ensino sobre a ira, ensino sobre o adultério, ensino sobre o divórcio, ensino sobre juramentos e votos, ensino sobre a vingança e o último, ensino sobre o amor pelos inimigos. E é esse ponto que eu quero levar você a uma reflexão. Então, em Mateus 5:43, inicia esse ensino a respeito do amor pelos inimigos. Diz assim, a palavra escrita de Deus, Mateus 5:43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. O que acontece aqui? Jesus ele faz um paralelo com a lei e começa a nos ensinar. Procura observar. Veja, recapitulando, versículo 43 de Mateus 5. Jesus fala assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo. Quem diz? É Jesus. O que ele diz? Ame seus inimigos e orem por quem os persegue. Veja que ser crente não é fácil. E por que não é fácil? Porque o próprio Senhor Jesus nos ensina dizendo que nós temos que amar os nossos inimigos. E por que não é fácil ser crente? Porque ele mesmo, o Senhor Jesus, diz: amai seus inimigos. Amai e orai pelas pessoas que maltratam e perseguem você. E Jesus ele continua explicando no versículo 45. Eu li o 43, 44, agora vou para o 45. Veja o ensinamento. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa você vai receber? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo, ou seja, não fazem os publicanos também a mesma coisa? Agora, faz o que, Ripari? Faz o que, missionário? Amarem apenas as pessoas que amam ele. Você está entendendo? Então, isso qualquer um faz. Amar quem ama a ele mesmo. Se você pegar o versículo 47, vai compreender melhor, que diz assim: se cumprimentarem apenas seus amigos que estão fazendo, se você, corrigindo, se você cumprimentar apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso, os publicanos também fazem o mesmo. Como assim, Ripari? Veja só, eu só falo com uma determinada pessoa na empresa, eu só falo com uma determinada pessoa na família, eu só falo com um determinado vizinho no prédio ou no bairro onde eu moro, porque eles são meus amigos. Mas eu não falo com certas pessoas no trabalho, com determinados entes queridos, parentes que eu não gosto, eu não falo com ele, porque não vou com a cara dele, ou não vou com a cara do chefe no trabalho. Então essas pessoas, ou vizinhos, que eu não vou com a cara dele, essas pessoas eu não converso. Eu só converso com quem eu vou com a cara e com quem eu gosto. Então o versículo 47 Jesus está nos alertando. Se vocês
falam somente com seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Você praticamente faz o que todo mundo faz. Não só o cristão, mas o não cristão também faz o mesmo. Versículo 48. Portanto, Jesus está explicando, dando essa lição para nós através de Paulo. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai celestial. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Creio que nesse momento você está dizendo amém, porque essa palavra é uma palavra tremenda, é uma palavra maravilhosa. Eu sei que eu interrompi a leitura tentando explicar alguma coisa, mas eu vou ler ela por completo, do versículo 43 ao 48 de Mateus 5, que diz assim, vou repetir: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, ame os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está nos céus. Pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justo como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensam receberão? Até os cobradores de imposto fazem o mesmo. Não fazem os publicanos também a mesma coisa? Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estão fazendo demais? Até os gentios fazem isso, até os publicanos fazem o mesmo. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai celestial. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Essa palavra é a verdadeira palavra de Deus. E nós iremos servir a Deus o tempo que Ele nos permitir servi-lo. Não sei quanto tempo. Não sei quanto tempo Deus vai nos dar de vida para servi-lo. Talvez 1 mês, 2 meses, 5 anos. Eu não sei quanto tempo. E este tipo de palavra é apenas uma palavra. É apenas uma palavra até o fim da nossa vida. Não existe outra palavra. Não importa quantos anos de crente você tem, você que me ouve. Não importa quanto tempo você está na igreja onde você vai. 1 ano, 10 anos. Não importa se você prega o evangelho, não importa se você é usado por Deus, não importa quantas horas você ora, quantas horas você lê de Bíblia, não importa o quanto o Espírito de Deus te usa. Esse tipo de palavra que nós lemos agora de pouco, no livro de Marcos, capítulo 5, no Sermão da Montanha, especificamente no último tópico, no que eu falei para você sobre amar os inimigos, esse tipo de palavra vai te incomodar até o fim da tua vida e da minha vida. Amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Muitos dizem, eu sou filho de Deus. É uma expressão comum lá no seu trabalho, na faculdade, na escola, onde você faz seus estudos, na vizinhança, entre os amigos, jogando bola, ou mesmo na comunhão com a família. Eu sou filho de Deus, né? Muitos dizem. Para ser, na verdade, filho de Deus, meu amado, você que me ouve, eu tenho que amar meus inimigos. Dizer eu sou filho de Deus, qualquer um diz. Não é só o crente. O que não é crente também professa outro tipo de fé. Mas a Bíblia aqui acabou de nos instruir que para sermos verdadeiros filhos de Deus,
nós temos que amar os nossos inimigos. Os filhos do Pai que está nos céus procedem dessa maneira. Faz o bem a quem te persegue, ama seus inimigos, ora para os que te perseguem e para os que te maltratam. Eu preciso fazer isso. Eu, missionário Ripari, preciso fazer isso que estou falando para você. Nós precisamos fazer isso. Você que me ouve precisa fazer isso. Principalmente você que precisa de um milagre, um conserto na tua vida. Você que precisa de uma restauração. Você precisa fazer isso. Então, não fique triste pelo que eu estou dizendo. Não fique chateado, não fique preocupado. Porque bem-aventurado é aquele que até o fim da sua vida consegue colocar essa palavra em prática. O amor de Cristo, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Deus é bom e Ele nos ama. O amor de Deus não diminui porque pecamos. Ele continua sempre nos amando. Então, você está passando por uma grande luta, você está querendo um milagre na sua vida, e muitas vezes você não entende porque você não consegue esse milagre na sua vida. Então, Deus nos dá aqui uma dica, uma instrução, nos dá uma injeção de ânimo. Ele diz: se você amar seus inimigos, você verdadeiramente vai conseguir alcançar o que você precisa. Amém até aqui? Agora, deixa eu levá-lo a uma outra reflexão, não tomando muito do seu tempo, mas ajudando você a viver bem nessa terra. Eu vou compartilhar um texto onde o apóstolo Paulo diz, Gálatas 1, eu quero corrigir o texto de Marcos 5, quando eu citei que Paulo falava, não é, eu fiz um pouquinho de confusão, peço perdão, mas Mateus 5, o tempo todo quem fala é Jesus Cristo no Sermão do Monte, tá? É agora que Paulo vai falar. Me perdoa, porque eu tô falando com você, ao mesmo tempo eu tô preocupado com o choro do meu neto. Eu tô com um bebezinho de um neto de 1 mês e 15 dias aqui em casa, então eu tô com atenção ali também com ele, então tentando dar um banhinho nele, tá meio frio agora, e eu acabei me confundindo. Eu peço perdão em nome de Jesus Cristo, conto com seu perdão, tá bom? Então, tudo que nós lemos de Mateus 5 foi Jesus quem disse, tá? Agora é que o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 1, começa no versículo 6. Na verdade, Gálatas 1 fala a respeito de uma só mensagem de boas novas, uma só palavra. Diz assim o versículo 6 de Gálatas 1, 6. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Veja a gravidade desse versículo, irmão. Principalmente pessoas que muitas vezes se deixam levar por pregações de redes sociais. Não quero atacar as redes sociais, mas há pessoas que usam as redes sociais de má fé, tentando mudar a palavra de Deus, tentando passar aquilo que Jesus nunca ensinou. Então veja a gravidade desse versículo. Esse versículo nos alerta para os dias de hoje. Veja o que diz o versículo 6 de Gálatas 1. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas. E no versículo 7, completando, diz assim: na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo, querendo transformar o evangelho de Cristo. E quando eu digo isso,
é com base em muitas mensagens, muitos escritos que hoje correm pela rede social. Muita gente fala, aquela coisa que falou de política, aquele assunto que falou não sei do que, é fake news. Mas ninguém que se diz ser cristão começa a levantar uma bandeira, dizer que certos assuntos abordados na rede social, que se diz ser de Deus e que não é, ninguém fala que é fake news. Há pessoas tentando passar mensagens através de vídeos nas redes sociais, usando a palavra de Deus ou dizendo que está na palavra de Deus e na verdade não está, e eles estão perturbando a nossa fé. Eles estão querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas você que é lavado pelo sangue de Jesus Cristo, que conhece o verdadeiro evangelho, não tem que entrar nessa onda, não tem que acreditar nisso. Lá nos dias da igreja primitiva, presta atenção, lá nos dias apostólicos, já tinha pessoas querendo desvirtuar, transformar o evangelho do Senhor. Então, o que vemos hoje não é novidade, o que a gente vê hoje na rede social, porque isso já tinha lá atrás. Lá atrás, talvez, era num estágio menor, mas já existe hoje problemas grandes em relação a isso. Pessoas querendo mudar o evangelho de Cristo e até reescrever a Bíblia. E o apóstolo Paulo nos alerta: há pessoas que querem transformar o evangelho de Cristo. Isso, irmão, é importante você ficar alerta, porque se eu falar para você, aqui tem um prato de macarrão, com molho, ou alho e óleo, uma delícia, e você olha que coisa linda, aqui tá os talheres, quando você vai pegar, um amigo, a mamãe, papai, ou o seu pai na fé, sua mãe na fé, diz para você, não come, que eu vi essa pessoa aí, que está vestida de branco, como um maître, como um cozinheiro-chefe, como uma pessoa especial, ele pôs veneno nessa comida sua. E você não vai comer. Nossa, meu pai me alertou, meu amigo me alertou, meu pastor me alertou, meu líder espiritual me alertou, o missionário Ripari me alertou. Eu não vou comer esse macarrão, então, porque ele tem veneno. Você está entendendo? Então não é bom para a sua saúde. O versículo 8, continuando de Gálatas capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já nos tenho anunciado, já vos tenho anunciado, seja anátema. Eu vou repetir. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja maldito. Se alguém, mesmo sendo um de nós, aí da sua casa, lá no serviço, na rede social, sendo um de nós, aqui, no nosso meio do dia a dia, ou até um anjo que descer do céu, anunciar um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado, porque esse evangelho não serve. Esse evangelho não vai servir. E o versículo 9 diz: veja o que Paulo ele continua dizendo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebemos, seja anátema, maldito. Se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Glória a Deus por essa orientação, por essa sabedoria, por esse ensinamento. Sabe, eu creio que você recebeu o verdadeiro evangelho. Se não, você que me ouve, há tempo, você está vivo, há tempo
de você reconhecer o verdadeiro evangelho. Mas você que me ouve, se recebeu o verdadeiro evangelho, o evangelho da salvação, o evangelho da cruz, só existe um evangelho, não existe duas verdades, só uma verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Só existe um evangelho, o evangelho que nós cremos, a qual fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o evangelho de Cristo, o evangelho do sangue de Jesus Cristo. Você está entendendo? Só existe um evangelho que salva, não existe outro. A igreja que ama a Deus vai pregar o evangelho que salva. A igreja que ama a Deus não precisa pregar o que o povo quer ouvir, o que convém, que é o que a gente vê na rede social. Não precisamos fazer tudo bonitinho, shows, grandes espetáculos, não precisamos de luzes coloridas, grandes cantores, telões grandes. A igreja que ama a Deus precisa pregar apenas o evangelho, o único que salva. E agora, se você pegar simplesmente um pedaço de papel e anotar todos os seus problemas que você tem, todos eles, você precisa de um milagre em alguma área da sua vida, sem dúvida nenhuma. Eu não sei onde é que você precisa desse milagre, mas a palavra me garante em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Versículo 35 e 36, a palavra de Deus me diz assim: não abram mão de sua firme confiança em Deus. Lembre-se da grande recompensa que Ele lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhes prometeu. Deus não te prometeu sofrimento. Deus não lhe prometeu ausência de dinheiro e deficiência na área financeira. Deus não te prometeu doença. Deus não te prometeu desemprego. Deus não te prometeu problema com filhos. Deus não te prometeu problemas com relacionamento. Deus não te prometeu desemprego. Deus não te prometeu doença, estresse. Você está entendendo? Ele apenas quer que você faça a vontade dele. Nesse momento de reflexão, Deus quer que você faça a vontade dele, amando seus inimigos. A partir do momento que você fizer isso, você vai ver seu milagre. Milagre é como choque, irmão. Se você enfiar o dedo na tomada, toda ação tem uma reação. Você vai levar um choque. Então, é a mesma coisa. Milagre é a mesma coisa que choque. Se você enfiar o dedo numa tomada, você vai levar um choque. Agora, se você fazer a vontade de Deus, pela instrução que ele nos trouxe aqui, de Mateus 5 e Gálatas 1, compreendendo que só existe uma palavra, então se você amar os seus inimigos e até orarem por essas pessoas que maltratam você e te perseguem, você vai ver o milagre da tua vida. Você vai ver o sofrimento acabar na tua vida, o seu problema financeiro ser resolvido, as doenças cessarem, o problema de desemprego ser resolvido na tua vida, o relacionamento seu com filhos, esposa, namorada, noiva vai resolver. Tudo vai se resolver se você fizer a vontade de Deus. E ainda mais, aí você vai demonstrar que verdadeiramente você é filho de Deus.